Oi, amiguinhos do nosso podcast mais amado do Brasil. Fala, galera, como vão? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Porque a gente chegou. Ou não. Hoje a gente trouxe um assunto especial pra vocês. Calma aí, primeiro se apresente, por favor. Ai, aqui eu já tô íntima. Aqui é a Duda Villanova. Aqui é a Mea. E aqui é o Lion Campanharo. E voltando então ao nosso tema de hoje, sem interrupções, a gente vai discutir um pouquinho de anemia na doença renal crônica. Acho que é um tópico que a gente encontra no nosso dia a dia, não só como nefrologista, mas como clínico geral, né, gente? Não podíamos deixar de trazer esse assunto para vocês. É um assunto que é relativamente mais linear a nossa discussão, é uma coisa um pouquinho mais fácil da gente entrar em acordo. Hoje não tem treta. Acho que tem algumas polêmicas, sim. Tá, mas eu não vou puxar seu cabelo. Graças a Deus, né? Por favor. Basicamente, o que a gente vai abordar hoje é o conceito de anemia, a prevalência e a importância dessa complicação da doença renal crônica, a sua fisiopatologia, a sua manifestação clínica, o alvo terapêutico do tratamento e a abordagem, o arsenal terapêutico que nós temos para atingir esse alvo terapêutico. Prometemos não nos alongar muito. Aí ele tá mentindo, né? Isso é que veremos. O Gabriel não tá por aqui, pelo menos. Então, gente, vamos lá falar da nossa grande definição de anemia. Então, acho que a definição de anemia, independente da doença renal crônica, ela é uma definição universal. A gente usa a definição da OMS, que seria hemoglobina menor que 13 para homens e menor que 12 para mulher. Só um adendo que, pelo critério da SPN, em pacientes acima de 65 anos, mesmo homens, o critério para anemia seria um HB menor que 12. Perfeito, Meia. Falando sobre a prevalência, a gente tem que lembrar que a anemia é uma complicação frequente da doença renal crônica e essa prevalência ela vai aumentando à medida que se cai a taxa de filtração glomerular estimada. Essa prevalência ela vai oscilar muito de acordo com até o ponto de corte que se utiliza para definição de anemia, porque isso a gente vê que em alguns estudos isso pode variar, mas um outro fator que influencia a prevalência de anemia é a etiologia da doença renal crônica e as comorbidades dos pacientes. Perfeito. Os pacientes que têm diabetes, e principalmente os que têm etiologia da doença renal crônica por diabetes, têm uma tendência a desenvolver anemia mais intensa e mais precoce na sua história de doença renal crônica. Qual é a importância, então, da gente trazer esse assunto para vocês? Acho que a prevalência, como a gente falou, assim, é uma complicação bem importante. É uma complicação que a gente pode tratar. Isso melhora muito a vida dos pacientes. Então, acho que a gente deve saber porque a gente tem como a gente tem como tratar e melhorar. Isso. E a gente tem que lembrar dos grandes impactos negativos do problema. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a questão de impactos na qualidade de vida. A anemia muitas vezes não é referida ativamente pelos pacientes, até porque, como a gente vai discutir posteriormente, tem um curso muito insidioso. Então, a gente deve estar atento e procurar interrogar ativamente sobre sintomas. A gente sabe que a anemia tem relação com aumento de mortalidade e também com hipertrofia do ventrículo esquerdo. E alguns trabalhos menores também mostraram relação entre anemia e progressão de doença renal. É importante ressaltar que esses trabalhos todos que correlacionam a anemia com essas complicações, com esses piores desfechos, são estudos muitas vezes observacionais. Quando a gente parte para os estudos intervencionistas, que a gente trata a anemia e reavalia esse desfecho, a gente não consegue mostrar diferença de mortalidade, diferença de progressão de HVE e diferença de progressão de DRC. Mas acho que isso não vai impedir de que a gente instale o nosso tratamento. Vale lembrar também que o paciente com anemia recebe mais hemotransfusão e, consequentemente, tem um maior risco de sensibilização para um transplante. Até porque a gente consegue melhorar muito a questão da qualidade de vida mesmo. E acho que isso é uma coisa que a gente deve dar importância, né? Não só a redução de mortalidade. Eu acho que isso só mostra um pouco pra gente que talvez a gente não tenha que ter tanta agressividade no tratamento a fim de normalizar os níveis hematimétricos, porque a gente não consegue ter grandes desfechos, grandes diferenças de desfecho duro. Mas a gente não deve menosprezar esse achado tão frequente na doença renal crônica. E eu acho que nem sempre atribuir a DRC a gente encontrar anemia. Lembrar que os pacientes que a gente está vendo, eles podem ter outras causas de anemia que não só a doença renal crônica, e está atento a isso, tanto na investigação quanto
tratamento de possíveis causas. Aproveitando que você entrou em causas, então vamos falar um pouquinho da etiologia da nossa anemia na doença renal crônica. Acho que a principal causa é a deficiência relativa da eritropoetina, né? Acho não, com certeza. Com certeza. Meu Deus, é impossível. E não adianta dosar a eritropoetina, já que essa deficiência é relativa. Lembrar que a eritropoetina ela é produzida principalmente nos rins, lá nos rins pelos fibroblastos do interstício tubular, principalmente na região de tubo contorcido proximal, mas também existe uma produção hepática de eritropoetina. No paciente com doença renal crônica, essa produção hepática ela tende a aumentar para compensar a deficiência de produção renal da eritropoetina. Mas não é suficiente. Não é suficiente, tanto é que a anemia está aí, como a gente consegue ver. Outro grande pilar de etiologia é a inflamação do nosso paciente doente renal crônico. Então, a gente tem um aumento da epsidina com inibição da ferroportina e redução da capacidade de absorção do ferro de dentro da célula enteral para o nosso sangue. E redução da mobilização também dos nossos estoques de ferro, né? Então, às vezes o paciente tem ferritina elevada, mas não consegue mobilizar esse estoque de ferro. Além do que ele pode ter mais perda também, enfim. Não só pensando no paciente que faz hemodiálise, mas um paciente que está submetido a exames com muita frequência. Além disso, o paciente tem coagulopatia, então muitas vezes esses pacientes podem ter sangramentos pequenos, não macroscópicos e que passam despercebidos, tem coletas de sangue frequentes, às vezes são pacientes desnutridos, então tudo isso contribui para a deficiência de ferro, que é um achado muito frequente no paciente com doença renal crônica, tanto dialítica quanto não dialítica. Além da deficiência de ferro, esses pacientes, principalmente nos estágios finais, eles têm um menor aporte calórico e eles costumam ser desnutridos, né? Principalmente na nossa realidade do SUS. E isso corrobora para outras deficiências, como vitamina B12 e ácido fólico. Além disso, a gente precisa lembrar que os pacientes dialíticos com tratamento inadequado, com KTV inadequado, com dose inadequada de diálise, também têm uma incidência maior e um perfil pior de anemia. Lembrar de que às vezes a gente precisa tratar hiperparatiroidismo secundário, isso também tem impacto na anemia. E lembrar daquela antiga intoxicação do alumínio, que hoje a gente praticamente não vê, mas que a gente também não pode perder de vista. Então, diante de todas essas possíveis causas, acho que a gente tem que pensar em como vai investigar. De fato, a gente pedir dosagem de eritropoetina não tem sentido, mas a gente tem outros exames para a investigação da anemia. Quais são eles? Então, acho que a primeira coisa é hemograma, é o essencial. A gente tem que ver também, se eu estou pensando numa ferropenia, como está esse estoque de ferro. Então, preferencialmente, eu vou pedir uma ferritina e o índice de saturação de transferrina. A ferritina vai me dizer não só sobre o estoque de ferro, mas também a questão da inflamação. Se eu estou pensando em outras causas, como a gente falou, um paciente que tem um VCM um pouco mais aumentado, por exemplo, e eu penso em deficiências, especialmente deficiência de vitamina B12 e folato. A B12 acho que é dosado na maioria dos locais, lembrando que folato às vezes a gente não consegue dosar. Voltando para o hemograma, a gente também precisa olhar os índices hematimétricos, né? Então, olhar BCM, olhar CHCM, porque a gente sabe que a anemia do doente renal crônico é uma anemia que tem uma instalação insidiosa e é uma anemia que é normocítica e normocrômica e hipoproliferativa. Então, se a gente está diante de uma anemia macrocítica, a gente tem que abrir diagnóstico diferencial para deficiência de B12, de ácido fólico. A gente está diante de uma microcitose, pensar na deficiência de ferro, na talassemia. A gente está diante de uma anemia hiperproliferativa, vamos atrás de algum sangramento ou até de uma hemólise, né? Nosso paciente é um paciente clínico, ele não é um paciente renal. Então, toda vez que a gente vê uma evolução que não é insidiosa, uma anemia que é muito desproporcional àquela taxa de filtração glomerular do paciente, a gente precisa ser um pouco mais ativo na nossa busca para outras etiologias e não atribuir aquela HB baixo só à DRC. Lembrar que nossos pacientes têm uma maior taxa de sangramento gastrointestinal, né? Eles fazem muita angiodisplasia, doença ulcerosa. Lembrar também que vai depender muito da epidemiologia do paciente também. Pensar em um paciente acima de 50 anos, se eu estou pensando em perda gastrointestinal, ele tem que fazer rastreio com colonoscopia também, né? Boa, Meia. Agora acho que a gente pode ir para o manejo, para o tratamento de anemia. Tá indo liso até agora, né, gente? Sem nenhuma briga, eu tô orgulhosa. Vai começar agora. Parecemos uma equipe. Antes de tratar, vamos falar qual é o nosso objetivo. Muito bem, essa é a pergunta inicial de todo o tratamento. Onde eu quero chegar? Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei como fazer. Nem comece. Pensando em alvo terapêutico, o que a SBN fala? Que eu tenho benefício em manter valor de hemoglobina entre 10 e 12. Desde que isso seja conseguido com o tratamento. O que isso quer dizer? Se o paciente tem
Se o paciente não tem anemia, por exemplo, e mantém um HB de 13, isso não quer dizer que ele está com um HB que é perigoso ou um risco para ele. É um HB que é naturalmente de 13, então ele tem benefício nisso daí. E o KDIGO diz que esse alvo é de 10 a 11,5 nos pacientes que estão utilizando agente estimulador de eritropoiese. Pela SBN 10 a 12, pelo KDIGO 10 a 11,5. Mas vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender por que nós chegamos nisso aí. Então, alguns anos atrás, alguns estudiosos, a gente nem era nefrologista ainda, começaram a investigar e buscar benefício em relação a um tratamento um pouco mais agressivo, buscando a normalização dos índices hematimétricos. Então, um grande estudo que teve um impacto nessas recomendações atuais é o estudo TREAT, é o estudo que foi publicado em 2009 no New England. É um estudo com mais de 4.000 pacientes, doentes renais crônicos, diabéticos, tinha uma taxa de filtração glomerular média de 30 e eles tinham HB média de 10,5. E aí ele separou em 2 braços. Em um braço ele dava agente estimulador de eritropoiese para atingir 13 de hemoglobina e no outro braço ele dava agente estimulador de eritropoiese quando a hemoglobina baixava de 9. E aí, quando a gente viu o segmento desses pacientes, o braço, que era um tratamento mais agressivo, teve uma média de hemoglobina de 12,5. E o braço que tinha um tratamento menos intensivo tinha uma média de hemoglobina de 10,5 a 11. E o grande desfecho que ele queria ver era a mortalidade, desfecho cardiovascular. E aí, quando ele olhou esse desfecho, ele viu que não houve diferença. Então, o uso de agente estimulador de eritropoiese para atingir níveis mais elevados de hemoglobina não trouxe diferença de mortalidade. Contudo, a gente viu que tinha alguns efeitos deletérios do uso excessivo do agente estimulador de eritropoiese. Como, por exemplo, ele viu um risco de 92% maior de acidente vascular cerebral. Além disso, ele viu mais risco de evento tromboembólico e viu mais risco de mortalidade naqueles pacientes que tinham neoplasia. E esses achados foram corroborados por outros estudos feitos em seguida, que mostraram a associação do uso de doses elevadas de agentes estimuladores da eritropoiese com desfechos cardiovasculares e hipertensão. Então, o que a gente aprendeu é que é uma droga super útil, eficaz, mas que tem seus riscos. E a gente precisa trabalhar com ela dentro de um limite seguro. Eu acho que a gente tem que falar assim, que realmente é uma droga segura e que mudou muito o prognóstico dos pacientes. Assim, a gente tem que imaginar que antes disso, antes do final da década de 80, a gente não tinha muito com o que tratar a anemia, além da reposição de ferro. Então, os pacientes eram politransfundidos. Imagina isso para um paciente que tem uma perspectiva de fazer um transplante renal. A gente não tem benefício algum em estar hipersensibilizando. Então, é uma coisa que realmente foi muito revolucionária. Então, acho que ficou para a gente muito claro que um valor mais confortável para a gente trabalhar de hemoglobina fica de 10 a 12. E eu acho que é muito importante a gente entender que a gente precisa individualizar esse tratamento. Tem paciente de que eu quero manter a hemoglobina dele mais próximo de 10. É aquele paciente que já teve um AVC prévio, aquele paciente que já é mais acamado, que já tem um paciente que já não tem tanta mobilidade, não precisa tanto de ter níveis de hemoglobina mais elevados. Agora, um paciente que é mais jovem, que tem mais sintomas e que tem menos comorbidade, eu quero que a hemoglobina dele fique mais próximo de 12. Então, acho que esse entendimento de segurança e de benefício do tratamento, a gente precisa ter em mente. A gente só tem esse conhecimento quando a gente vai lá entender os estudos. Então, assim, pensando na individualização, pense em 2 grupos de pacientes. Talvez pacientes mais idosos que tenham uma menor necessidade de serem superativos, por exemplo, eu posso tolerar um HB um pouco mais baixo, por exemplo, entre 10 e 12. Entre 9 e 10. O KDIGO até dá esse exemplo. Então, entre 9 e 10, você nem precisa tratar. Se é um paciente que não precisa da hemoglobina tão alta assim, vamos dizer. Principalmente se ele tem mais risco. Beleza, acho que agora a gente pode falar do tratamento. Como que a gente vai atingir esse alvo terapêutico? Primeiro, a gente precisa começar repondo estoques. Boa. Acho que a gente precisa mostrar que tem 2 pilares, né? Os 2 pilares do tratamento fala aí, Duda. Reposição de ferro ou estimulação à eritropoiese. Então, vamos começar pela reposição de ferro. Antes de repor, a gente precisa tentar classificar o meu doente de acordo com o perfil de ferro dele. E, como a gente falou para vocês, esse perfil ele é analisado basicamente por 2 índices, a ferritina e o índice de saturação da transferrina. Os valores que a gente tem como alvo vão depender em que momento eu estou vendo aquele paciente. Então, por exemplo, pacientes com DRC 1 e 2, a gente deve manter valores semelhantes à população geral. Se eu estou pensando no 3, 4, 5 não dialítico, não 5 com tratamento conservador, então eu vou querer manter também níveis diferentes de ferritina, que seria a ferritina de
maior que 100 ou um índice de saturação de pelo menos 20 ou maior que 20. Nos pacientes dialíticos, se ele está em diálise peritoneal, eu vou seguir o mesmo critério do DRC em tratamento conservador mais avançado. Índice de saturação de transferrina maior que 20% e ferritina maior do que 100. Se o paciente está na hemodiálise, a recomendação da SBN é o mesmo índice de saturação de transferrina maior que 20, maior ou igual a 20, e a ferritina maior ou igual a 200. Perfeito. Então, se eu tenho uma ferritina menor que 200 nos em hemodiálise, menor que 100 nos em diálise peritoneal, ou tratamento conservador, e um índice de saturação menor que 20, eu tenho uma deficiência absoluta de ferro. Perfeito. Se eu tenho uma ferritina acima de 200 naqueles pacientes em hemodiálise ou acima de 100 nos pacientes em DP ou conservador, com o índice de saturação de transferrina menor que 20, eu tenho uma deficiência funcional de ferro, ou seja, eu tenho estoques elevados, mas eu não tenho o ferro disponível para utilizar. É aquele mesmo perfil que a gente vê na anemia de doença crônica, né? Paciente que está inflamado, epsidina alta, e aí a gente vê isso daí. A gente não tem disponibilidade de utilizar os nossos estoques. E agora, Duda, se eu tenho, de vez em quando eu peço um exame lá, vem uma ferritina menor do que o nosso alvo, menor que 100 para o conservador e peritoneal e menor que 200 para o hemodialítico, e vem com a índice de saturação de transferrina bom, maior do que 20%. Qual o nome que você dá para isso? Esses pacientes foram excluídos, sofreram preconceito, não estão em nenhum guideline. Esses são os pacientes da vida real. Exatamente. Esses pacientes, eles não são bem categorizados, né? Na prática, eles não têm o nome dessa categoria. E o que a gente acaba fazendo é individualizar e repor o que a gente acredita que seja as perdas semanais do paciente. Se ele está em hemodiálise, ele vai ter uma perda semanal mais elevada. Se ele está em outro método, como o DP ou não, ou em tratamento conservador, a gente vai ter um consumo de ferro muito menor. Então, a gente vai individualizar para cada um. A gente pode falar de tratamento e como repor agora ou não? Acho que agora dá, né? Primeiro, vocês vão dar comprimido ou vão dar ampola? Depende. Muito bem, então me expliquem. Então, assim, se eu tô diante de paciente que tá num tratamento ambulatorial, ou seja, aquele que não tá fazendo hemodiálise, não tem sentido, a princípio, eu fazer uma reposição venosa. Ele consegue absorver melhor o ferro, então tem muito sentido eu fazer via oral e não tem por que eu pegar um acesso nesse paciente. Pacientes em hemodiálise, o contrário, a gente sabe que a absorção dele, ou o quanto ele consegue aproveitar daquele ferro venoso, ou do ferro via oral, pensando no sulfato ferroso, por exemplo, é muito pequeno. E é um paciente que eu já tenho ali como fazer por via endovenosa, então tem muito sentido eu fazer reposição com o doripuron, enfim, com o ferro venoso mesmo. Então, hemodialítico a gente sempre usa via endovenosa. No paciente em peritoneal ou em tratamento conservador, a gente pode fazer um teste aí com ferro via oral, embora a gente saiba que a eficácia seja ainda inferior, mas para evitar usar acesso, né, ter risco de flebite e também por conta da logística, como a Meia bem falou, a gente prefere fazer esse teste com via oral mesmo. Então vamos falar das doses. A gente já escolheu a forma, vamos falar como a gente faz. Pensando se eu vou dar via oral, a apresentação mais fácil que a gente tem, enfim, que é mais disponível, seria o sulfato ferroso mesmo. Acho que depende muito de como está essa minha anemia. É uma deficiência absoluta? Porque às vezes, mesmo a deficiência absoluta, mesmo o paciente ambulatorial, talvez eu tente, ele tenha benefício em fazer uma reposição venosa. Mas, via de regra, a gente tenta por via oral. Na hemodiálise, isso vai depender também do quanto estão meus valores. Então, a deficiência absoluta de ferro, a gente tende a fazer o que a gente chama de pulso de ferro. Então, a gente faz 1 grama de ferro e isso pode ser dividido em 10 ou 5 sessões de diálise, né? Depende da nossa ampola, disponibilidade. Né? Ou em uma, isso. Depende da apresentação que você vai usar. Desde que você faça 1 grama de ferro para aquele doente via endovenosa. Do ponto de vista prático, vamos tentar organizar a ideia. Então, se o paciente vai fazer tratamento via oral, a gente tem que lembrar de administrar a reposição de ferro, preferencialmente com o estômago vazio, porque a gente sabe que a absorção é melhor, embora tenha mais intolerância gastrointestinal. A gente sabe que sucos de ácidos podem aumentar a absorção do ferro. E a gente tem alguns trabalhos que mostram que o uso intermitente do ferro via oral pode ser superior ao uso diário. Então, a forma com que você vai dar, a dose com que você vai dar, obviamente vai depender do quanto o paciente está anêmico, do quanto o paciente tem deficiência, se é absoluta ou se é relativa ou funcional de ferro.
Agora, falando da forma endovenosa, a gente tem que lembrar que a apresentação mais comum é o sacarato de hidróxido férrico, mas também existem outras apresentações. E cada vez mais a gente está tendo que lançar mão de outras apresentações porque a gente está tendo problema de distribuição do Noripur-1. Simplesmente resolveram parar de produzir. Falaram assim, não é mais meu problema, acabou. Gente, socorro. Uma outra possibilidade é o Ferrinject, né, que tem 500 miligramas ou 1 grama já em uma ampola. Isso facilita um pouco a gente chegar à nossa dose-alvo. E um ponto importante da administração parenteral do ferro é que a gente precisa diluir isso. Geralmente a gente dilui em 100 ml se for uma dose mais baixa, como 100 miligramas, ou se for uma dose mais alta a gente dilui em 250 ml, e a gente tem que infundir de uma forma mais lenta. Geralmente a gente faz em 30 minutos se for uma dose mais baixa de 100 miligramas, se a gente usa 200 miligramas ou até 500 miligramas, a gente tem que fazer em 60 minutos. A gente tem que ter cuidado com reação anafilática, então, idealmente, o paciente tem que estar monitorizado, tem que ter, monitorizado, eu digo, no sentido de ter equipe de assistência por perto. Eu acho que é um pouco polêmica a questão de quando que a gente vai repor ferro na presença de infecção. Então, ainda hoje, a gente tende a não fazer essa reposição, principalmente a parenteral, se eu tenho infecção ativa. Concordam? Acho que sim, acho que não tem porquê também a gente se caçar mais esse piolho para coçar. Exatamente. Existem estudos, a maioria observacional, que mostram uma associação de piora de infecção ou maior risco à infecção após a reposição endovenosa de ferro. E é uma recomendação ainda da Sociedade Brasileira de Nefrologia, então a gente tende a evitar. Infecção ativa, a gente evita ferro parenteral. A gente falou de quando vai iniciar o ferro, enfim, da dose que vai fazer. Mas qual que é o nosso alvo de ferritina e de saturação? Então, acho que isso também é outra coisa que a gente hoje tende a dar mais ferro. A gente tem esse alvo de manter uma saturação entre 20 e 30, mas é tolerável manter esse índice de saturação um pouco mais alto. Então, a gente normalmente chega até 40%. Ferritina, hoje a gente também tem uma tendência a deixar a ferritina um pouco mais elevada, então manter o ferro até uma ferritina de 800, mas esse valor é bastante variável. Não sei também o que vocês pensam sobre isso. A recomendação da Sociedade Brasileira de Nefro, no guideline de 2014, era não iniciar reposição de ferro nos casos de ferritina acima de 500 e índice de saturação acima de 30. Tá? E era mais ou menos semelhante com o CADIGO que foi lançado previamente. A gente teve em 2019 a publicação de um estudo que foi de impacto, chamado Pivotal. Boa. E é um estudo randomizado que incluiu mais de 2.000 pacientes. E esse estudo avaliava duas formas de reposição de ferro endovenosas, né? O grupo de alta dose, que recebia 400 mg por mês, versus o grupo de baixa dose, que recebia 200 mg por mês, todos pacientes em hemodiálise, já em uso de agentes estimuladores da eritropoese. Esse estudo, ele fazia a reposição de ferro até níveis de ferritina acima de 700 e índice de saturação acima de 40. E ele mostrou que os pacientes do grupo de alta dose tiveram menor internação por insuficiência cardíaca e não tiveram nenhum desfecho negativo em relação à segurança. Ou seja, ele mostrou que fazer o ferro em limites maiores de ferritina eram seguros e podem possivelmente ter benefício. Então, isso deixou a gente um pouco mais confortável para usar o ferro. Ele, inclusive, não mostrou maior risco de infecção nesse grupo, que a gente dava uma dose um pouco mais alta de ferro. Exato. É importante lembrar que, em média, o grupo de dose alta recebeu 250 mg mês, tá? Assim, a programação era 400, mas o grupo recebeu um pouquinho menos. Mas, assim, já é uma dose acima da manutenção preconizada previamente. Pena que não tá tendo. Tudo isso para dizer que tá faltando há 1 ano e meio. O que a gente está vivendo hoje na realidade, nas clínicas de hemodiálise, principalmente as do SUS, né? Porque quando a gente trabalha em outros hospitais, a gente tem outras formas de apresentação do ferro parenteral. No SUS, infelizmente, a gente está tendo falta do Noripur-1 e o que a gente está tendo que lançar mão é de reposição de ferro via enteral mesmo, comprimido de sulfato ferroso, com tudo aquilo que a gente já sabe, mais intolerância gastrointestinal no paciente que já tem polifarmácia e baixa taxa de absorção porque é um paciente inflamado, com epsidina elevada, com ferroportina bloqueada.
Assim, minha experiência prática não funciona nada pra quem tá em diálise. É uma tentativa de desespero, quer dizer, é tratar nosso desespero. É pro médico. É pra rir pra não chorar. Eu acho que é uma boa definição, tratar nosso desespero. Bom, a gente já fez a nossa sessão terapia de hoje. Na medicina. Terminando a nossa sessão terapia de hoje, vamos então continuar falar o podcast. do outro pilar, né? Então a gente falou do pilar tratar a deficiência de ferro. Agora o próximo pilar é agentes... Estimular a eritropoese. Estimular a eritropoese, porque antes a gente falava em agente estimulador de eritropoese, mas hoje... Eles não são os únicos. A gente tem mais de uma opção de tratamento, de fato. Mas vamos começar pelos nossos conhecidos de longa data. Perfeito. Esse daqui, os agentes estimuladores de eritropoese, a gente tem algumas formas de apresentação. As disponíveis no Brasil são a alfa-poetina e a darbepoetina. O que eu acho que a gente precisa ter em mente é que são medicações que, como a gente já discutiu, não são isentas de efeitos adversos, principalmente quando a gente usa para atingir níveis mais elevados de hemoglobina, então a gente precisa ter esse cuidado. Inclusive, tanto o CADIGO quanto a Sociedade Brasileira orientam suspender os agentes estimuladores de eritropoese quando a hemoglobina passa de 13. Então, a minha dica é, já viu que a hemoglobina está subindo, já vamos tirar um pouco o pé do acelerador, porque senão a gente vai ter que suspender de forma mais abrupta a medicação, a fim de evitar esses efeitos adversos. Tá, então vamos lá. Como é que a gente vai começar a medicação? Não é tão matemático assim na prática, tá? Mas para facilitar, a gente costuma começar uma dose de 25 a 50 unidades por quilo por dose, né, no paciente que está em uso da alfa-poetina. E a gente vai ajustar essa dose através da avaliação da hemoglobina mensal. O nosso alvo é subir de 1 a 2 pontos de HB por mês, dependendo do caso. Né? Se é um paciente que está com HB muito baixa, de 7, eu quero subir a hemoglobina mais rápido. Se é um paciente que está ali 8,5, 9, já está perto do nosso alvo, e não tem precisamos... mais risco, talvez, né? Isso, não precisamos ter pressa. Então, essa titulação a gente vai fazendo dentro da história pessoal de cada um, né? Então, se subiu menos do que eu gostaria, eu aumento aquela dose em 25% a 50%. Se subiu mais do que eu gostaria para aquele paciente, eu vou reduzir aquela dose em 25% a 50%. Essa é uma orientação, um guia geral de como iniciar a sua história com o agente estimulador da eritropoese. Que eu acho que é uma ideia legal também, que a gente tem isso muito rígido às vezes, né? Não, vou medir daqui a um mês. Se eu tô preocupado em um aumento muito brusco ou uma queda muito brusca, talvez seja mais prudente medir, por exemplo, fazer um exame 2 semanas após. Perfeito. Que aí eu consigo titular e individualizar melhor isso daí. Na verdade, a gente sabe que isso é muito pouco matemático. Exatamente. A gente tem pacientes que respondem de forma muito sensível a pequenas doses, e a gente tem pacientes que respondem muito pouco aquelas doses. Exatamente. Então, a gente tem aquele paciente da diálise, aquele paciente que oscila muito, né? Ele vai lá em cima e vai lá embaixo de uma hora para outra. Qualquer ajuste da dose do agente estimulador de eritropoese, ele oscila muito. Então, talvez para esse paciente, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, fazer dosagem de 15 em 15 dias da hemoglobina, para a gente fazer um ajuste mais fino dessa medicação. E lembrando que a alfa-poetina, que é a que a gente tem mais disponível aqui, né, no Brasil, ela deve ser preferencialmente feita por via subcutânea, né? O que não é o de agrado dos pacientes. Ai, gente, dói, tadinhos. Eu fico morrendo de dor. Mas eu acho que tem benefícios em fazer por via subcutânea. Sim, de fato, né? Farmacodinamicamente é melhor, né? Isso principalmente se a gente administra em doses menos frequentes, uma vez por semana ou menos do que isso. Porque a gente sabe que a absorção é mais lenta e o efeito é um pouco superior. Tá, agora um grande problema dos nossos agentes estimuladores da eritropoese. O que fazer no caso de neoplasia? Eu acho que esse assunto já foi mais polêmico. Mas o que a gente sabe hoje, neoplasias hematológicas, a gente tem um grau de segurança, né, bem estabelecido, tanto que é um tratamento que a gente usa, por exemplo, no mieloma, na anemia do mieloma, muitas vezes. Neoplasia ativa. Depende. Eu acho que a gente tem evidência de aumento de mortalidade em trabalhos que se propunham a tratar aquela anemia para manter valores de hemoglobina muito elevados. Exatamente. Doses altas, né? Mas é a única evidência que a gente tem. Isso. Então, assim, existe sim a evidência de aumento de mortalidade nesses pacientes, mas o alvo da hemoglobina era outro e a dose, por isso, era maior.
Então, acho que aqui vale bom senso também. Se eu tenho um paciente com aneoplasia ativa, eu vou querer manter uma hemoglobina dele talvez um pouco mais próximo de um 10 do que próximo de um 12. Muita cautela nessa hora, acho que essa é a informação principal. Exato. E outro dado importante é se é uma neoplasia ativa com chance de cura, né? Eu acho que a gente precisa entender qual é o momento da doença do paciente também. Às vezes é um paciente que não tem chance de cura da neoplasia, é um paciente que está mais para os cuidados paliativos, e você atingir um alvo melhor de hemoglobina traz melhor qualidade de vida para ele. Perfeito. Então acho que isso é individualizar, a palavra que mais saiu hoje. Individualizar e se for usar sempre a menor dose para o menor alvo possível de HB. Nossa, ele está tão diplomático hoje, gente. Mas tá muito bonzinho, gente. Vamos então falar da outra forma de aumentar a eritropoetina. A outra forma de estimular a eritropoese envolve a produção de eritropoetina endógena. E são os estabilizadores da RIF. Gente, são estabilizadores da RIF, não inibidores, como muita gente fala. É porque é um pouquinho confuso mesmo. Então é muito comum eu escutar inibidores da RIF. Eu mesmo já falei, tá? Não tô julgando ninguém, não. Então, o que é RIF, né? RIF é a sigla usada para fatores induzidos por hipoxemia. Tá? E são basicamente dois fatores, o RIF-alfa e o RIF-beta. Eles são produzidos nas nossas células de forma contínua. E em condições de normóxia, ou seja, quando não falta oxigênio, o RIF-alfa vai ser degradado pela propilhidroxilase. Tá? É uma proteína que a gente tem que saber o nome, propilhidroxilase. Quando a gente tem hipoxemia, a propilhidroxilase vai ser quebrada, vai ser inibida. E o RIF-alfa poupado da destruição lenta e dura. Então, o RIF-alfa se acumula, encontra o seu melhor amigo o RIF-beta e vai expressar os genes que desenvolvem, né, que estimulam a eritropoese endógena. A eritropoetina, como o Lion falou, é produzida nos fibroblastos do intestino renal. Mas além de expressar os genes da eritropoetina, eles também vão expressar os genes da angiogênese e do metabolismo anaeróbio, que são todos fatores necessários para a gente sobreviver a uma situação de hipoxemia. Perfeito. Tá? Quando a gente faz um estabilizador da RIF, essa medicação vai quebrar a propilhidroxilase, salvando a nossa RIF-alfa independente do nível de oxigênio no ambiente. A RIF-alfa, então, vai estar estabilizada, vai encontrar RIF-beta e estimular a eritropoese, independente de hipoxemia ou não. Perfeito. Achamos uma forma de produzir eritropoetina endógena. Mas aí, meu amigo, eu me pergunto, se eu tenho um paciente em diálise sem função renal residual, com um rim que não funciona para nada, como é que essa medicação tem efeito? A gente tem que pensar também que existe um estímulo à produção hepática da eritropoetina, né? Acho que isso é um fator importante. Um outro fator é que, aparentemente, essa medicação ela também vai estar relacionada à hepcidina, então diminui um pouco a inflamação e aumenta a minha disponibilidade do ferro. Então, a gente tem também evidência que a medicação melhora o metabolismo do ferro. Sim. No geral. E ela aumenta também a expressão de receptores de eritropoetina na medula óssea. Então, ela age, na verdade, em vários pontos ali que, no final das contas, otimiza a produção de novos glóbulos vermelhos. E outra coisa que eu li hoje, que eu estou muito empolgada, é que existem evidências, quando a gente deleta o gene da propilhidroxilase, os pacientes que já têm os fibroblastos, que viraram miofibroblastos e viraram, ou seja, cicatriz no rim, eles voltam a produzir eritropoetina no rim. Isso é bem impressionante mesmo. Eu achei, mágica. E eu só acredito vendo, mas assim, achei chocante. Tá explicado por que funciona. E aí eu acho que a gente precisa mostrar para todo mundo, né, falar para todo mundo que a gente tem alguns trabalhos já de mais de uma droga, né, da mesma classe, tanto em pacientes em hemodiálise, tanto em pacientes em tratamento conservador, mostrando a não inferioridade desta classe de medicação quando comparada com os agentes estimuladores da eritropoiese antigos. Então, de evidência, a gente pode se gabar um pouco, né? Como uma medicação nova, ela já nasceu no mundo dos trials. Então, em pouco tempo, ela tem grandes trials. A gente teve a publicação recente de 2 trials envolvendo a roxadustat, né, em pacientes dialíticos e não dialíticos, e os dois envolvem mais de 4.000 pacientes. Então, assim, são grandes trials. E eles mostraram que a roxadustat foi não inferior à alfapoetina, tanto para acréscimo de hemoglobina, quanto para desfechos cardiovasculares, né? Então, foi tão segura quanto.
Eu acho que um benefício que a gente podia falar também, assim, deve citar, é que no trabalho no conservador, aparentemente o grupo que usou a medicação também teve uma progressão mais lenta da doença renal crônica. E aí o nosso coração palpita, né? Porque, finalmente, em algum estudo de tratamento de anemia, parece que há melhora da progressão de doença renal crônica. Ainda é tudo muito novo, ainda é tudo pouca evidência, mas sim, a gente fica com lágrima nos olhos. Boa. Então, acho que a gente está diante de uma medicação que já mostrou benefício em tratar a anemia, e talvez a gente tenha um perfil de medicação um pouco mais de segurança em relação aos efeitos cardiovasculares, em relação a não desenvolvimento de hipertensão, não descontrole pressórico, e além disso é uma medicação de administração via oral, o que traz um pouco mais de facilidade para o nosso dia a dia. Eu gosto muito de pensar que realmente, assim, a medicação que aparentemente produz eritropoetina de uma forma muito mais fisiológica mesmo. Mas eu acho que a gente tem que citar também que existem potenciais eventos adversos. Ai, gente, nada é perfeito. Eu vou começar com um simples. Num desses trabalhos a gente viu evidência de uma hipercalemia mais comum em quem usou a medicação, mas nada que tenha impedido o uso da medicação, ou, por exemplo, o paciente não entrou mais precocemente em diálise, porque, como a gente falou, até existe uma progressão mais lenta. Mas, como a Duda tinha falado anteriormente, a gente está aí mexendo na angiogênese, então não podemos esquecer de um possível efeito em neoplasias. Gente, é triste, mas muitas neoplasias, eles expressam a HIF-alfa, e quanto maior o índice de expressão da HIF-alfa, pior o prognóstico neoplásico. Então, assim, quando a gente está estabilizando a HIF-alfa e favorecendo a superação da hipoxemia, a gente favorece proliferação de células tumorais, né? Quer dizer, fisiologicamente. Assim, apesar disso, ainda não temos nenhuma evidência. Nenhum estudo conseguiu mostrar pior desfecho de desenvolvimento ou de mortalidade relacionada à neoplasia. Ou surgimento mesmo de novas neoplasias, embora o tempo de observação desses estudos tenha sido curto. Ele não foi feito para isso, né, na verdade. É só uma grande preocupação até agora, né? Nem toda preocupação se traduz em realidade. Na prática, ainda são medicações que não estão sendo comercializadas no Brasil, então a gente fala muito mais de teoria e de estudo, a gente precisa, acho que talvez, de mais algumas outras informações e que a medicação chegue aqui para a gente poder usar. Até agora só ouvi falar, tipo Lombardi. Isso mesmo. Nunca vimos. Então, acho que nesse momento a gente já conseguiu abordar os dois pilares principais do manejo da anemia, que é a deficiência e reposição aí de ferro e os agentes que estimulam a eritropoiese. Mas uma coisa que a gente sempre se pergunta, e aquelas deficiências vitamínicas? Quantas vezes a gente já não viu o paciente tomando aquele combo de vitamina, aquele ácido fólico complexo B, todo mundo no ambulatório está usando? O que vocês acham disso? Eu acho que, assim, se a gente tem disponibilidade de dosar, idealmente dosa. Vitamina B12, ela tá mais disponível na dosagem, mas se a gente puder dosar o ácido fólico também, acho que vale a pena. Eu não sou a favor de repor complexo B e ácido fólico para todo mundo. Não sei o que vocês pensam disso daí. Eu acho que no conservador, eu também sou um pouco mais conservador. Eu acho que é um paciente que já usa muita medicação. Se a gente conseguir dosar, a gente guia o tratamento pela dosagem. Na hemodiálise, a gente sabe que são vitaminas hidrossolúveis que podem sair um pouco na diálise, então acaba sendo um pouco mais favorável ao uso. Mas eu acho que a gente precisa também entender o paciente. Um paciente que tem uma anemia que é mais difícil controle, talvez esse paciente precisa ser melhor investigado, ou se a gente não consegue investigar, a gente suplementa de forma empírica. Agora, um paciente que nem está usando eritropoetina, que nem está usando reposição de ferro, paciente que nem tem anemia... Por que ele está no combo, né? Isso. 2 comprimidos de complexo B e de ácido fólico. Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho antes de tomar aquilo como verdade absoluta. Perfeitos. Então, gente, acho que foi bem tranquilo, né? Fluiu hoje. Parece que hoje a gente é todo amiguinho. Você queria brigar, Duda? Sempre Ela quero. gosta de uma treta, não adianta. Tô brincando, hoje foi light. Acho que é isso então, gente. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês curtam o nosso novo episódio. E até uma próxima. Compartilhe, chamem pai, avó, cachorro, todo mundo pra ouvir. Mostra a vizinha, vê o que ela acha da HIF. É isso aí, pessoal. E diz pra ela que não é inibidor, tá? Da HIF. É inibidor da enzima. Então até o nosso próximo podcast. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.
Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.